puder colocar a mão no seu coração nesta manhã e começar a dizer: Tu és lindo, Senhor. Lindo és. Tu és lindo, nosso Deus lindo. E é por Ti que estamos aqui. Para dizer, para Te proclamar, para Te glorificar, para Te exaltar, Senhor. Dizer: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Queremos ser a tua face, Senhor. Queremos estar na sala do trono. Queremos te ver, Senhor. Só quero ver você. Quantos querem ver o Senhor? Só quero ver você.
você, meu Deus, na tua casa. Do teu lado, Senhor, é o melhor lugar. Outro lugar, Senhor. Leva-nos, Senhor, a cada dia mais perto de Ti. Nos leva, Senhor, a ver, olhar a Tua face. É isso que nós queremos, é isso que nosso coração almeja, Senhor, nesta manhã, nesses dias de congresso. Que o Senhor venha falar com cada um do Teu povo. Que o Senhor venha levantando a cada dia uma geração de homens e mulheres que não negociam a Sua santidade, que não negociam a Tua palavra. Para que nós possamos chegar, meu Deus, aos Teus pés, meu Pai. E é o melhor lugar que nós possamos estar, aos Teus pés, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é: na presença de Deus somos purificados e transformados. Na presença de Deus somos purificados e transformados. Eu gostaria de começar pedindo para você abrir no livro de Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 5. Eu sei que é o texto tema da conferência. Talvez você já tenha lido muitas vezes, mas eu quero ler mais uma vez com você e talvez te trazer uma perspectiva nova. Está escrito lá: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Até aí. Senhor, nós pedimos que a Tua palavra nessa manhã cumpra um propósito de edificação na nossa vida, que nos leve a um relacionamento mais próximo, mais íntimo do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo esteja agindo, pairando sobre cada um e agindo no coração de cada pessoa aqui, produzindo aquilo que cada um necessita, em nome de Jesus. Amém. Estamos diante aqui de uma cena onde Isaías entra no templo, e ali no templo, quando ele entra na presença de Deus, seus olhos são abertos e ele vê o Senhor. Porque é isso que acontece quando nós procuramos a Deus. Quando seus olhos são abertos, você vê o Senhor. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Nessa visão que Isaías teve, assim que ele entra no templo, nós podemos tirar 2 conclusões aqui. Pelo menos 2 conclusões rápidas de ler o texto. Isaías olha, Isaías vê o Senhor e ele vê 2 coisas aqui. Primeiro, ele vê quão grande Deus é e ele vê quão pequeno ele mesmo é. Então são 2 coisas que ficam evidentes logo olhando o texto superficialmente. Primeiro, ele vê quão grande o Senhor é. Eu quero que você entenda que nós estamos aproximadamente 740 a.C. O próprio texto já nos dá um pouco do contexto, fala que o rei Uzias tinha acabado de morrer. Então o rei Uzias morre. Quem era o rei Uzias? O rei Uzias foi um bom rei. Ele foi o rei que restaurou a adoração no meio da nação de Israel. A adoração ao Deus único e verdadeiro, ao Deus vivo. E por amor a Uzias, Deus não entregava a nação de Israel ao Império Assírio, que era o grande inimigo de Israel nessa época. Então o reinado do rei Uzias representava uma segurança,
representava uma certeza de que Deus estava protegendo o povo. Mas de repente o rei Uzias morre. E quando o rei Uzias morre, há um certo desespero no meio do povo de Israel. E as pessoas ficam perdidas, não sabem o que fazer diante dessa situação. Isaías, que era o profeta, ele corre para o templo para buscar a presença de Deus e para ver o que Deus tinha como direção para o povo. E quando ele entra no templo, ele vê o Senhor. E o que ele vê é que o rei havia morrido. O rei Uzias tinha morrido, mas Isaías vê um outro rei que estava no trono, e aquele rei que estava no trono, ele reinava sobre toda a terra, e o seu reino seria por toda a eternidade. Então o rei Uzias vê o Senhor reinando para sempre e sempre. Em outras palavras, o seu rei morreu, mas o seu rei não é Uzias, o seu rei sou eu. Eu sou o Deus que está no controle de todas as coisas. Então, quando Isaías vê isso, ele entende o tamanho de Deus, ele entende que Deus está no controle, ele entende que Deus é o rei acima de todos os reis, mas ele ainda vê uma segunda coisa, ele vê quão pequeno ele é. Ai de mim, é a palavra que ele diz. Ai de mim, eu sou impuro, estou no meio de um povo impuro. E eu quero pegar essas duas coisas aqui para te explicar uma coisa, desde o início. Logo no início aqui nós já percebemos que existe um Deus que é grande e que pode todas as coisas, e que do outro lado existe eu e você, que somos pequenos e que não podemos nada de nós mesmos. E nós precisamos partir desse pressuposto se nós queremos falar de transformação e de purificação. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós servimos a um Deus que pode tudo, mas que nós em nós mesmos não podemos nada. Nós precisamos ter na nossa mente a mesma experiência que Isaías teve, mas no nosso contexto, de ver que podem ter muitas coisas, muitas circunstâncias que podem gerar inseguranças, desconforto ou qualquer outro tipo de problema na sua vida, mas o rei da sua vida é Jesus, ele tem que estar vivo e reinando o tempo inteiro, e é a partir daí que vai ser feita uma transformação e uma purificação na sua vida, que nós vamos começar a ver a partir de agora. Então diga assim: Deus é grande e pode todas as coisas. Eu sou pequeno e não consigo nada. Talvez você já tenha tido essa experiência. Aliás, eu digo que a maioria dos crentes já tiveram essa experiência de tentar e não conseguir alguma coisa. Eu quero te dizer que é assim mesmo. Você não vai conseguir mesmo. Você precisa da experiência de Isaías. Você precisa perceber que Deus é tudo em você. Você não pode nada. Porque hoje nós vamos falar sobre, na presença de Deus, somos transformados e purificados. E eu quero te falar um pouco sobre essa questão de estar na presença de Deus. E eu vou te dizer uma frase aqui que pode te chocar no início, mas eu vou explicar. Não desespera, não saia, não fique com raiva. Mas eu vou te dizer isso, está pronto para ouvir? Estar na presença de Deus não é suficiente. Estar na presença de Deus não é suficiente. Agora eu preciso te explicar isso que eu falei, não preciso? Graça e paz, irmãos, foi uma bênção, Deus abençoe os irmãos. Vou explicar. Olha, eu tenho família, tenho uma esposa maravilhosa, que estou com ela há 20 anos, tenho 2 filhos. Eu sei que existem muitas famílias iguais ou parecidas com a nossa. E às vezes um filho, ou uma filha, ou um esposo, talvez você está vivendo naquela casa há muito tempo, há muitos anos. Vou usar aqui o exemplo de um filho. Talvez o filho esteja vivendo na casa do pai por 20 anos. Talvez ele esteja comendo junto todos os dias. Eles estejam vivendo debaixo do mesmo teto, se encontram todos os dias. Aquele filho, ele está vivendo na presença do pai. Mas muitas vezes não há um relacionamento. Muitas vezes não há uma conexão de um coração para outro coração. Eles estão vivendo juntos, o filho está vivendo na presença do pai, mas não está participando da sua vida.
Entende a diferença? Uma coisa é viver na presença, a outra coisa é participar da vida. São coisas diferentes. Viver na presença, muitas pessoas fazem isso. Quantos crentes estão vivendo constantemente, irmãos? A presença de Deus está aqui, você está na presença de Deus. Quando você vai para sua casa, a presença de Deus está lá, e você está na presença de Deus. Quantas vezes você escuta palavras, isso não te toca mais? Quantas vezes as músicas que você canta, já não produz mais nada em você? Quantas vezes o seu discipulador, alguma pessoa te diz alguma coisa, entra no ouvido e sai no outro? Quantas vezes você pega para a Bíblia e faz assim, parece que aquilo não chama mais sua atenção. Você está vivendo na presença de Deus, mas não está participando da vida de Deus. A vida de Deus não está jorrando em você. Essa é uma das piores situações do mundo, porque você está vivendo uma vida miserável na presença de um Deus que tem vida abundante para te dar. Glória a Deus não. Assim, desculpa, irmãos, glória a Deus pelo fato de Deus ter vida abundante para te dar. Mas eu vou repetir para os irmãos entenderem. Tem crentes vivendo uma vida miserável na presença de um Deus que tem vida abundante para te dar. E não é isso que Deus tem para nós. Diga, viver na presença é bom, mas o que Deus quer é que a gente participe da vida. Participar da vida, irmãos, fala da conexão que você tem no seu coração com Deus. É uma conexão de coração para coração. É aquela paixão, é aquele desejo de estar junto. É o relacionamento. Olha, essa palavra ela é mágica. Relacionamento, ela é chave para nós. Relacionamento com Deus. Não adianta estar na presença, não adianta estar envolvido, não adianta estar trabalhando na presença de Deus. É necessário ter relacionamento. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Os fariseus na Bíblia, eles viviam uma vida cristã muito mais digna do que muitos cristãos hoje em dia. É a raça mais criticada e batida, né? Que os pastores mais criticam, que nós hoje falamos mais mal, são os fariseus. Deixa eu te contar quem eram os fariseus. Eles jejuavam 2 vezes por semana, igual eu e você. Eles liam a Bíblia todos os dias, sem exceção. Aliás, eles sabiam o Pentateuco de cor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, de cor. Eu sei que isso não é um problema para você, porque você também sabe. Inclusive tem gente que não deu conta nem de falar o nome Deuteronômio até hoje. Ainda mais decorar o livro inteiro. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Sabe qual é o livro de Levítico? É aquele livro que você pula quando você está lendo na Bíblia. Fala, não, vou para o outro. Eles sabem de cor, então, eles jejuam 2 vezes por semana, eles leem a Bíblia todos os dias, eles oram todos os dias, eles entregam os dízimos fielmente. Jesus mesmo, quando criticou eles, diz, vocês entregam os dízimos até da hortelã, do endro e do cominho. Até disso eles entregam os dízimos. Eles vão na igreja, não falham. A igreja deles era a sinagoga, não falhava, um final de semana, nunca falhava. Eles criam em Deus, no único Deus verdadeiro. O mesmo Deus que eu e você cremos. Não era outro não. Eles criam no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então tá, eles criam em Deus, eles liam a Bíblia todo dia, eles jejuavam 2 vezes por semana, eles oravam todos os dias, eles iam na igreja, eles eram dizimistas fiéis. 6, olha, se a gente for olhar aqui, vamos ver qual desses aí, quem está aqui dentro quer isso tudo. É por isso que a Bíblia fala, né? Examine-se o homem a si mesmo. É você que tem que analisar o caminho que você está. Aí quando vem um homem desse para conversar com Jesus, vocês já sabem a história. Nada disso que você faz importa, se você não nascer de novo. Nada daquilo que nós fazemos importa, se nós não temos um relacionamento com Deus.
Relacionamento é cristianismo. Cristianismo é se relacionar com Cristo. Cristianismo não é seguir um monte de regras, não é seguir um monte de termos, não é seguir o modelo da igreja. Cristianismo é relacionamento com Jesus. Quantos dizem amém? Eu quero te levar para mais um texto que fica lá em Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18. Queria que você lesse comigo, porque eu quero te levar aqui por um caminho para que você entenda qual o processo da santificação e purificação na nossa vida. Efésios 4, versículo 17 e 18 diz assim: assim eu lhes digo. Pausa. A carta de Efésios foi escrita para a igreja em Éfeso, uma igreja que foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo, um lugar onde o próprio Paulo ficou ensinando 2 anos e meio na escola de Tirano. Então Paulo estava falando aqui com os crentes que talvez fossem, vamos dizer assim, a igreja do Velho Testamento. Uma das mais importantes, ficava numa cidade-chave, ficava num ponto estratégico, onde a igreja poderia se espalhar para as cidades vizinhas. Sabe aquela igreja que está bombando? É a igreja de Éfeso. Então é para essa igreja que o apóstolo Paulo está escrevendo. Olha só o que ele está falando. Eu lhes digo, e no Senhor insisto, ou seja, por favor, irmãos, que não vivam como os gentios. Então Paulo está falando para os crentes não viverem como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Fica aí na sua Bíblia. Eu quero te ensinar agora a fazer uma exegese desse versículo aí. Vamos fazer um pequeno estudo rapidinho aqui para você entender bem o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Basta fazer algumas perguntas certas, porque o versículo ele vai se desenrolando e o apóstolo vai explicando o seu pensamento ali. Então vamos lá, ó. Insisto que não vivam como os gentios. Pergunta assim: como vivem os gentios? Isso, pergunta para o versículo. Como vivem os gentios, apóstolo Paulo? Ok, aí ele te responde: que vivem, na futilidade dos seus pensamentos. 2, obscurecidos no entendimento. E 3, separados da vida de Deus. Aí você pergunta assim: por quê? Pergunta, por quê? Aí Paulo diz: por causa da ignorância em que eles estão. Que povo ignorante, né, irmãos? E diga assim: mas por que eles estão ignorantes? Aí o apóstolo Paulo responde: o que mantém esse povo na ignorância? Devido ao endurecimento dos seus corações. Está vendo como que o versículo vai se explicando? Então Paulo está falando que para crentes que, primeiro, futilidade de pensamento. Sabe o que é futilidade de pensamento, irmãos? É a ausência da palavra de Deus na vida da pessoa. É quando a produção mental da pessoa é pobre. É quando a produção mental da pessoa está levando ela para caminhos ruins. É quando a mente não está transformada, não está renovada. Então fala da ausência da palavra de Deus na vida da pessoa. Segundo lugar, obscurecidos no entendimento. Sabe o que é isso? A pessoa que não tem direção de Deus na vida dela. Ela não tem Deus falando na vida dela. Então ela vive na filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Aí o cara vive assim, entendeu? Ele não tem rumo, não tem direção, não tem propósito, não sabe por que Deus o quer, não sabe o chamado de Deus na sua vida, não sabe como usar, não está usando os seus dons, os seus talentos, não está usando as suas paixões para servir a Deus. A vida dele está indo ao léu. Ele está vivendo sem entendimento da vida, sem entendimento do que Deus quer para ele. Então isso é a ausência da voz de Deus na vida da pessoa. Então diga: ausência da palavra, ausência de direção. E terceiro, separados da vida de Deus. Ai, isso aqui dói, irmãos. Sabe por quê? Porque Paulo está falando: não vivam como os gentios. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é o seguinte: os gentios não têm opção.
Essa é a condição deles. A produção mental deles já é fraca, eles não têm rumo e não têm direção, e eles vivem separados da vida de Deus, mas eles não têm opção, eles fazem isso porque isso é a natureza deles. Mas vocês que são crentes estão fazendo isso por escolha. Vocês estão escolhendo isso, vocês estão escolhendo não andar pela palavra, vocês estão escolhendo não ouvir de Deus, e vocês estão escolhendo viver na presença de um Deus que tem vida, mas separados da vida de Deus. Você tem sua própria vida, você tem seus próprios pensamentos, você tem seu próprio jeito de fazer as coisas, você não participa da vida de Deus. Você vive na presença, mas está separado da vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então o apóstolo Paulo está mostrando aqui que por opção, por escolha, muitas pessoas decidem ter esse tipo de vida, separados de Deus. Mas ele também diz o motivo. Ele diz, sabe por que isso acontece? Por causa da dureza do coração. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Nada de Deus na sua vida começa antes do coração quebrantar. Tudo começa aqui, ó. Quando você deixa o Espírito Santo te tocar, quando você se dobra, quando você reconhece que realmente não pode, não consegue, quando você reconhece que não vem de você, que você é fraco, porque é isso que nós somos. Nós não somos nada, nós somos fracos, nós somos pó, não podemos de nós mesmos. Mas quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, o Espírito Santo sempre começa. Tudo que o Espírito Santo começa na nossa vida, começa pelo coração. Foi assim que você se converteu. Primeiro você foi tocado no seu coração, e eu sei que você se lembra disso. Você se lembra daquele dia onde Deus te quebrou, onde você chorou, onde você reconheceu e disse assim, realmente, eu sou pecador. Senhor, eu reconheço. É assim que tudo começa na nossa vida. É assim que o Espírito Santo age em nós. Tudo começa no coração. E Paulo está aqui dizendo que esses irmãos estavam assim porque o coração deles estava duro. Como está o seu coração hoje? Como está o seu coração hoje? Como está o seu coração quando você sai da igreja? Como é o seu coração na segunda-feira? Porque no domingo nosso coração parece que fica diferente, né? Domingo é domingo. Mas na segunda-feira tem um gigante. E aí é lá onde nós muitas vezes não nos voltamos para a palavra de Deus. É muitas vezes onde nós não ouvimos de Deus. É muitas vezes onde nós não encontramos tempo para ir para a presença de Deus todos os dias e ver que na nossa vida tem um rei reinando. Quantos estão me acompanhando aqui? Está acompanhando o fluir do pensamento? Eu quero te levar para mais um texto da Bíblia para eu te mostrar como Deus vai te purificar e te transformar. Isso está lá em Ezequiel 36, 25 e 27. E apesar dessa ser uma referência do Velho Testamento, é uma das referências mais importantes sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida. Aliás, o Velho Testamento tem 3 menções muito importantes sobre o Espírito Santo. A primeira delas é Gênesis 1:2, que fala da ação do Espírito Santo na criação. A segunda é essa de Ezequiel e a terceira é a de Joel. Joel capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre Ezequiel 36 aqui. Por que Ezequiel 36? Porque Ezequiel 36 fala de purificação e transformação. E é para onde eu quero te levar agora. Mas até aqui o que você precisa ter entendido é que transformação e purificação são resultados de um relacionamento que nós temos com Deus, e não do nosso esforço próprio. Quantos entenderam isso até aqui? Então Ezequiel 36, versículo 25 ao 27, está escrito assim: derramarei água pura. Água pura é uma referência à palavra de Deus sobre vocês, e vocês ficarão puros. Diga puros. Vocês ficarão puros, eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra
e lhes darei um coração de carne. Porém o meu espírito, espírito com letra maiúscula, está falando aí do quê? Do Espírito Santo. Porém o Espírito Santo dentro de vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Ok, o que eu vou fazer com você aqui é a mesma coisa que eu fiz em Efésios. Eu quero te mostrar passo a passo o que o profeta está dizendo aqui nesse versículo, o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, é que há 3 coisas diferentes, que o Espírito Santo vai gerar dentro de nós. Aqui é uma promessa no Velho Testamento, de que lá no Novo Testamento, depois as pessoas não sabiam mais de tudo, depois que tudo tivesse acontecido, que Jesus tivesse vindo, morrido, ressuscitado, Ele enviaria o Espírito Santo, e esse Espírito Santo ia morar dentro de todo aquele que cresce. É bom te lembrar que aqui nessa época, isso aqui era um pensamento revolucionário, porque não existia essa questão de Espírito Santo dentro das pessoas. Ok? E a ação de Deus era só no rei, através do rei, do sacerdote e do profeta. Não existia esse negócio de ação de Deus com todas as pessoas. Eles eram intermediários. Mas depois que Jesus ressuscita e Ele envia o Espírito Santo, nós passamos, aqueles que creem passam a ter o Espírito Santo operando dentro deles. E esse texto em Joel aqui diz o que é que esse Espírito Santo ia fazer dentro do homem. Então é por isso que nós estamos olhando lá para trás, para descobrir o que é que a Bíblia nos ensina sobre a ação do Espírito Santo dentro de nós. E a Bíblia está nos ensinando que Ele vai fazer 3 coisas dentro de nós. Primeiro, Ele vai nos purificar, diga purificar. O versículo diz então, os purificarei de todas as suas impurezas. A Bíblia não está falando, eu vou purificar vocês um pouquinho, e o resto é com vocês. Não, eu os purificarei de todas as suas impurezas. Eu quero te explicar também que no Velho Testamento, a palavra impureza, ela está relacionada à idolatria. É por isso que o texto diz, te purificarei das impurezas e dos ídolos. No Velho Testamento, impureza estava diretamente ligado à idolatria. No Novo Testamento, a palavra impureza está relacionada à moralidade, está relacionada a pecados sexuais, à sexualidade, ok? Então o que nós entendemos aqui? Que não é apenas idolatria, mas é que também é na nossa questão, na nossa vida moral, na nossa vida sexual. Existe uma pureza de Deus, algo que vai nos fazer diferente, nos diferenciar dos gentios. Então esse poder de Deus aqui é o poder de Deus que vai te limpar, vai limpar o seu coração e vai te tirar de toda a impureza na sua sexualidade. Que aquele poder para vencer a pornografia, a masturbação, o adultério e todos os pecados nessa área sexual, elas são uma ação do Espírito Santo dentro de nós e não uma questão da gente se esforçar para vencer. Quantos estão me entendendo aqui? Então a Bíblia está falando que o Espírito Santo vai agir dentro de nós e vai nos purificar. É uma obra feita por Ele e não por nós. Mas o texto também fala de uma segunda ação do Espírito Santo dentro de nós, que se chama transformação. Diga transformação. O texto segue dizendo, darei a vocês um coração novo. Lembra de Efésios? Por que as pessoas, o crente vive como gentio? Dureza de coração. Mas a palavra está dizendo, darei a vocês um coração novo. E esse coração novo não vai ser um coração de pedra, ele vai ser um coração de carne. Diga pedra e carne. Existe uma diferença aí, não existe, irmãos? Deixa eu te explicar isso. Isso fala da inclinação do nosso coração. Isso fala da natureza do seu coração. É o material com que ele é construído. Coração de pedra é o coração insensível. É o coração que não responde a Deus. Mas o coração de carne é o coração que se conecta. É o coração que entende. É o coração que o Espírito Santo gera em você. É o coração quebrantado. É o coração que ouve. É o coração que sente. Quantos estão me entendendo? Diga amém.
Então darei a vocês um coração novo. Isso fala de transformação. Porque é assim que todo processo de transformação começa na nossa vida. Ele começa com um coração quebrantado. E olha só como as coisas estão conectadas. Sabe quando o seu coração é quebrantado? Quando você é exposto à verdade. E Paulo estava alertando os cristãos lá em Efésios para que eles não vivessem na futilidade dos pensamentos, mas que eles fossem expostos à verdade, à palavra de Deus. Porque quando você conhece a verdade te liberta. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Então nosso coração começa a ser quebrantado quando nós somos expostos à verdade. Quando nós ouvimos da palavra de Deus, quando nós nos expomos à palavra de Deus. E olha, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Queridos, é muito diferente você ler a Bíblia com o Espírito Santo e você ler a Bíblia sem o Espírito Santo. Qualquer pessoa aí fora que não tem Jesus pode pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Ele vai estar simplesmente lendo a Bíblia, não vai estar entendendo muita coisa e vai estar discordando de um monte de coisa, porque ele é um homem natural, o coração dele, a natureza do coração dele é contra Deus, o coração dele ainda é de pedra. É assim que você lê a Bíblia sem Deus, mas quando você lê a Bíblia com o Espírito Santo, é diferente. Por que é diferente? Porque quando você pega a Bíblia e você tem o Espírito Santo, a Bíblia está lendo você. Ela está te revelando. Ela está mostrando quem você é. Ela está te dando caminho. Ela está dando rumo, direção na sua vida. Ela está falando ao seu coração. Ela está te quebrando. Ela está te lavando. É uma água que está sendo derramada e está te limpando. É assim que é ler a Bíblia com o Espírito Santo. Então é muito diferente. Quando você está lendo a Bíblia, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Quando você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. Ler a Bíblia é relacionar-se com Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Sabe o que significa palavra? Significa palavra mesmo. Tem alguém falando. Tem alguém falando e você está ouvindo. Então você não está simplesmente lendo a Bíblia, ela está te lendo de volta. Deus está falando, Deus está se comunicando com você, tentando se conectar ao seu coração. É assim que nós lemos a Bíblia. Quantos estão entendendo o que eu estou te dizendo? E na medida que você lê a Bíblia, você é lido por ela. E há uma interação. Ler a Bíblia, irmãos, é uma interação. Onde o Espírito Santo está sendo derramado e a sua vida está sendo transformada, porque ele vai revelando as suas falhas, ele vai mudando a sua maneira de pensar, e isso gera em você uma transformação. Mas ainda uma terceira coisa que o Espírito Santo gera em você, segundo esse texto, ele vai te purificar, ele vai te transformar, mas em terceiro, ele vai te capacitar. Agora aqui é a chave dessa mensagem que você precisa entender, meu querido. Quem vai te purificar é quem? O Espírito Santo. Quem vai te transformar é quem? O Espírito Santo. Então vamos lá de novo. Quem vai te purificar é quem? É uma ação do Espírito Santo dentro de você. Não é isso que nós estamos lendo? Quem vai te transformar é quem? E quem é que vai te capacitar a ter um relacionamento com Deus? Por isso que eu gosto dos irmãos. Vocês acertam na mosca quando a gente pergunta. O Espírito Santo, agora olha só. Eu vou capacitar vocês. O que ele fala? Eu os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Olha só que interessante, queridos. Obedecer a Deus não está em nós. A nossa natureza humana não é para obedecer a Deus. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai nos capacitar a obedecer. Não é assim, ó, você converteu, então agora que está a cartilha, ó, decora bem, porque você tem que fazer tudo isso aqui. Irmãos, sabe qual a maior característica de que uma pessoa recebeu o Espírito Santo? Que ela nasceu de novo, que o Espírito Santo está morando dentro dela.
ela sabe que ela tem que mudar, ninguém precisa falar para ela. O pastor da igreja não precisa sentar com ela e falar assim, ó, você estava em adultério, agora você tem que parar com isso. Não precisa falar, ela já sabe. Ninguém precisa chegar nele e falar assim, ó, você estava assistindo pornografia, agora você tem que parar. Não precisa falar, ele já sabe. Quando o Espírito Santo vem e ele entra na vida da pessoa, a pessoa já sabe que ela tem que mudar de vida. Ninguém precisa falar para ele, ó, você estava mentindo demais, agora você tem que parar de mentir. Não precisa, ele já sabe. Quantos estão me entendendo aqui? Sabe ou não sabe, irmãos? Quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo vem e te convence do pecado. Essa é a natureza do Espírito Santo, é isso que ele faz. Ele quebra o nosso coração, é a primeira obra que ele faz em nossa vida. Ele nos mostra o que está errado. Então, a pessoa quando recebe o Espírito Santo, que ela nasce de novo, ela já sabe que ela tem que mudar de vida. Se você está tentando convencer alguém a mudar de vida, você tem que tratar essa pessoa como não crente. Ele não é convertido. O Espírito Santo vai nos capacitar a obedecer a Deus. Porque obedecer a Deus, irmãos, não é algo que nós fazemos sozinhos. É uma atuação do Espírito Santo dentro de nós. E sabe o que eu concluo disso? De que transformação e purificação, elas são o resultado de um relacionamento nosso com Deus. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. O objetivo número 1 da nossa vida deve ser participar da vida de Deus. E não apenas viver na presença dEle. Deixa eu colocar assim para você entender melhor. A prioridade máxima do cristão é o relacionamento com Deus e não o controle do comportamento. Se você está anotando, você podia anotar essa frase que eu acabei de te falar. Porque é aqui onde a maioria das igrejas erram. É aqui onde a maioria dos crentes erram. A prioridade número 1 da vida do cristão é relacionamento com Deus e não controle de comportamento. Se você misturar essas duas coisas, esse vai ser um grande problema na sua vida. E esse tem sido um grande problema na vida de muitos cristãos. Eles têm tentado fazer um controle de comportamento, ao invés de desenvolver um relacionamento com Deus. E aí sabe o que acontece? Falha, erro, frustração. Porque controle de comportamento é uma iniciativa humana. Mas relacionamento é o Espírito Santo atuando dentro de você, te transformando, te purificando, te capacitando a ouvir a voz de Deus e a obedecê-la. Muitas vezes o nosso foco é controlar o comportamento. Não vamos ensinar as pessoas a fazer assim, assim, assim. E quem conseguir fazer assim, 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 nós vamos definir isso como sucesso. E sabe o que acontece? Nós passamos a ter um monte de pessoas na igreja que não são transformadas, mas que vivem debaixo de um sistema de regras, que faz com que elas obedeçam isso, isso, isso e aquilo, mas as pessoas nunca são transformadas, porque nós não levamos essas pessoas a desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Antes de você ensinar regras a um discípulo, olha, irmãos, eu não sou contra regras não, tá? Regras são boas, elas existem para o nosso bem, elas são cercas de proteção. Mas eu quero que você entenda acima de tudo que você é filho de Deus, você é livre. Eu quero que você entenda acima de tudo que é o relacionamento com Deus que vai te capacitar até mesmo obedecer essas regras. Não é o seu esforço. Olha, foque em controle de comportamento e o resultado vai ser frustração. Foque em relacionamento com Deus e o resultado vai ser transformação. Vai haver uma mudança de coração. O coração de pedra será transformado em coração de carne. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Quando a gente se converte, o Espírito Santo vem e muda a nossa vida. E Ele quer que a gente faça aqui, ó. Mude de direção. E essa nova direção aqui
ela vai nos levar para um relacionamento com Deus. Isso aqui é o coração novo. Mas Paulo está dizendo lá em Efésios que muitos crentes preferem viver assim. Porque você sabe que existem duas naturezas lutando pelo campo da sua alma, né? É a natureza humana e a natureza de Deus. Uma das duas vai estar dominando na sua vida. Paulo escreve isso assim, ó, a carne milita contra o espírito. Ou seja, estão os dois lutando pelo campo da sua vida. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Quando você vive separado da vida de Deus, você está indo aqui nessa direção. É o coração de pedra. Então sabe o que acontece? Você começa a tentar obedecer algumas regras. Você vai mudando aqui, vai mudando ali. Mas sabe o que acontece? Eventualmente, você sempre volta para cá. Porque a natureza que está dominando dentro de você é essa. Então você tenta, você vem na frente, o pastor prega, você fica, se sente culpado e se arrepende, mas de repente você cai. Volta para aquele mesmo lugar. Porque existe uma natureza dominando dentro de você. Então sua vida passa a ser isso aqui. Tento, volto para o mesmo lugar. Tento, volto para o mesmo lugar. Até que você resolve que vai parar de tentar e vai se relacionar com Deus. Aí o Espírito Santo vem e faz assim, ó, transforma aquele coração de pedra em coração de carne. E aí sabe o que é que acontece? Você não vai ser perfeito não, mas a direção, o seu rumo vai ser outro. Então você vai andar e ali você vai cair, você vai errar. Mas agora, a tendência do seu coração sempre é essa. Então você pode até errar, mas você sempre vai estar voltando para o caminho certo. Porque o coração de pedra foi transformado em coração de carne. Há uma nova natureza dominando a sua vida. Ela que está ditando para onde você está indo. Ela que está ditando aquilo que você vai fazer. E o padrão da sua vida vai ser andar nessa direção e não naquela. Quantos estão entendendo? O que eu estou te dizendo é que o Espírito Santo vai tomar o controle da sua vida, te dando um novo coração, e que você vai passar a ser participante da vida de Deus. Olha, quando a força por trás da mudança de uma pessoa é o controle de comportamento, ou seja, quando a pessoa está tentando se controlar, quando ela está tentando se encaixar, quando a pessoa está tentando fazer o que todo mundo está fazendo, o resultado é limitado e temporário. Ela sempre vai voltar atrás. Mas quando a mudança, quando a força da mudança na sua vida for o relacionamento com Deus, a sua vida diária de oração, a palavra de Deus, uma vida de adoração, você vira e mexe, vai dar umas escorregadas, mas a mudança ela vai ser abrangente e ela vai ser para a vida toda. Ela vai permanecer. Porque é uma mudança interna, ela vem de dentro para fora. Em outras palavras, o diabo vai continuar sendo o diabo, o mundo vai continuar sendo o mundo, e sua carne vai continuar sendo a carne. Mas eles não vão mais dominar a sua vida, porque vai ter alguém no controle, vai ter um rei sentado no trono, e aquele rei sentado no trono é o rei da sua vida. É a experiência de Isaías. É a experiência de Isaías, onde você para e diz, espera aí, tudo está errado, mas tem um rei reinando, e esse rei é o rei da minha vida. Ele é grande, ele pode todas as coisas, eu sou pequeno e não posso nada. Vamos ficar de pé.